Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és uma pessoa que tens dificuldade em mudar hábitos? Hábitos como, por exemplo, deixar de fumar, emagrecer, ou deixar de comer as coisas que te engordam, fazer desporto, seja o que for, hábitos profissionais, seja o que for, tens dificuldade em mudar hábitos? Fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou dar 3 passinhos simples que faz parte da ciência de mudar hábitos, que tu podes pôr em prática para conseguires eliminar de vez da tua vida, extinguir completamente os maus hábitos que queres parar de ter. Ora, boa noite, Mário Amalfitano, um grande abraço, obrigado, boa aula. Boa noite, Mira, beijinhos. De nada, Mário. Sabes bem que isto é uma coisa de paixão do coração que eu faço com todo o gosto. Faço mesmo do coração. Olá, Hilda. Beijinhos. Obrigado pelos corações. Vocês conhecem alguém que tem dificuldade em mudar os hábitos? Cliquem no botão partilhar. Partilhem com essas pessoas. Partilhem em público, em privado. Mas partilhem. Façam chegar às pessoas este tipo de informação. A maior parte das pessoas tem muita dificuldade em parar com os maus hábitos. Isto tem a ver com um mecanismo do nosso cérebro que eu vou falar um bocadinho e dar 3 passinhos simples para nós conseguirmos mudar os hábitos, que não é uma coisa fácil e eu falo também por experiência. Mas se nós aprendermos estas coisas, torna-se mais fácil. Olá, Ruth Pereira, Susana Santos, Maria Aparecida. Um abraço, Mário. Olá, Elis Ruas. Beijinhos, beijinhos. Boa tarde. Aí ainda deve ser de dia. Aqui não. Olá, Maria Fátima Santana. Bem-vindos a todos. Bem-vindas e bem-vindos. Obrigado pelos corações, obrigado pelos comentários. E vamos lá começar. Então é assim, muita gente, e eu lido com muita gente todos os dias, muita gente passa a vida a dizer que vai fazer isto, vai fazer aquilo, que vai mudar aquele hábito, que vai mudar de vida, que vai fazer seja o que for, e depois não passa de palavras. A maior parte das pessoas é isto que faz. Tá? Até existem estudos, por exemplo, relacionados com os desejos que nós fazemos, por exemplo, na passagem de ano, a comer as 12 passas, esse tipo de rituais que nós temos, grande parte das pessoas tem, não é? Em que nós decidimos que a partir de amanhã, novo ano, eu vou deixar de fumar, eu vou emagrecer, eu vou passar a ir ao ginásio, eu vou mudar qualquer coisa na minha vida. E a maior parte das pessoas, na primeira semana, já desistiu daquilo que se propôs a fazer uma semana atrás. Tá? É uma porcentagem muito pequena de pessoas que realmente consegue fazer as mudanças. E isto tem a ver com uma ciência, isto é uma ciência, já foi estudado, portanto é ciência. E porquê é que as pessoas fazem isso? Por dificuldade em mudar o hábito mau, que é preciso aprender como é que se faz para substituir o hábito mau por um hábito bom. Muitas vezes as pessoas não mudam algumas coisas porque deixam-se afetar pelas críticas dos outros. E eu também já fui assim. Preocupado-me com o que é que os outros iam pensar. Tive que mudar a minha maneira de pensar, não é? Mas uma das razões principais é a pessoa... eu decidi ir fazer desporto todos os dias, mas hoje está frio, está a chover e automaticamente o meu hábito antigo, o meu hábito que cá está gravado no meu subconsciente, eu reajo a esse instinto e não me apetece hoje, tá? E não vou, tá? Então o hábito antigo de não fazer ou de continuar na mesma mantém-se, tá? E isto
é possível mudar. Eu também já mudei muitas coisas. Agora, há uma série de fatores que é preciso ter, tá? São estes 3 passinhos que eu já vou passar a explicar, mas antes eu vou dizer algumas das coisas que eu me propus a fazer comigo próprio, em que às vezes também me dá vontade de não o fazer, tá? Por exemplo, eu todos os dias de manhã, eu tive alguns problemas de saúde, gastrointestinais, não vou entrar agora em pormenores, quem já me segue já sabe a história, mas eu descobri que beber água com limão, que foi o tema de ontem, se eu beber água com limão em jejum, que isso é benéfico para a minha saúde. Eu não tinha esse hábito, tá? Mas todas as manhãs, quando eu acordo, o meu cérebro neste momento já faz isso automaticamente. Mas não fazia no início. Eu tive que me habituar. A primeira coisa que eu faço de manhã, além de ir à casa de banho, a primeira coisa que eu ingiro é água com sumo de limão. Tá? Outra das coisas que eu me propus é ir ao ginásio. Ginásio é um desporto que eu não gosto, mas como eu tenho problemas das costas, eu sei que se eu for a reforçar a massa muscular, as minhas costas estão mais protegidas. Então, eu tenho que ir ao ginásio. Eu hoje acordei e não me apeteceu ir ao ginásio, mas eu fui na mesma. Mesmo sem me apetecer. Tá? Não reagi ao instinto, pensei em relação ao instinto que estava a ter, que é hoje não me apetece, mas fui na mesma. Depois tenho outros hábitos, como por exemplo agarrar depois no telemóvel e começar a responder a dezenas de mensagens que vocês me enviam. Por exemplo, tenho o hábito de, pelo menos de segunda a sexta, exceção de fim de semana e feriados, eu propus-me a vir aqui todos os dias fazer um vídeo, tá? Por acaso é das coisas que custa-me mais ir ao ginásio que vir aqui fazer vídeos, tá? Ganhei o hábito com mais facilidade, é uma coisa que eu gosto, e o ginásio é uma coisa que eu não gosto, que de vez em quando me dá vontade de não ir. Fazer o vídeo normalmente não acontece, tá? Portanto, são alguns hábitos que eu tenho diários, tenho mais, né? Mas só para vocês terem uma ideia, que eu não tinha estes hábitos, não fazia vídeos há um ano atrás, não tinha tanta gente a mandar-me mensagens, o ginásio eu comecei a fazer já há alguns anos, mas há alturas em que não apetece e de vez em quando a gente deixa-se ir nessa vontade de não apetecer, etc. Tá? Na realidade, eu não me deixo afetar pelas críticas e não me deixo afetar pela vontade de não fazer. Como é que eu consegui mudar isto? Tem a ver com o que eu vou explicar também. Tá? Tu tens que saber, primeiro que tudo, quais são os teus objetivos. Se o teu objetivo é deixar de fumar, se o teu objetivo é perder peso, se o teu objetivo é passar a fazer desporto, se o teu objetivo é teres hábitos de trabalho ou que não tens, seja lá qual for o objetivo, tem a ver com saúde ou não, o que te leva a ter sucesso ou fracasso são hábitos. E os hábitos, segundo a ciência, é um comportamento automático que nós fazemos sem termos que pensar. Basicamente é isto, é a definição que a ciência dá. Um comportamento automático que nós fazemos sem termos que pensar. É um hábito. Agora, estes hábitos, nós temos temos o nosso cérebro e existe uma parte do cérebro que guarda estes registros de hábitos, que se chama o glândulo basal. Uma parte do cérebro é de onde vêm também os nossos instintos e é de onde vêm também os nossos sentimentos. Tá? Chama-se glândulo basal. Mas depois nós temos uma outra parte do cérebro que se chama o córtex frontal, que é de onde vem a autodisciplina e a força de vontade. E é aqui que nós temos que mexer para gravar no glândulo basal novos reprogramações, novos instintos, novos sentimentos. Tá? É aqui que nós vamos ter que mexer. Vamos ter que aprender como substituir o nosso cérebro antigo pelo novo. Tá? É isso que nós vamos fazer. Vamos mudar os hábitos. Tá? Isto em termos de ciência, só para vocês terem uma ideia, que isto é científico, não é só blá blá blá, não é? Portanto, a primeira coisa que tu tens de ter consciência é dos teus pensamentos. Para quê? Para que os possas controlar.
Não existe nada neste mundo que tu controles. Não controlas o tempo, o que é que vai acontecer, o que é que te vão dizer. Tu não controlas nada. A única coisa que tu controlas é os teus pensamentos. Por mais difícil que pareça tu mudares a forma como pensas, é a única coisa que tu controlas. Tá? Se tu tiveres consciência de como é que tu pensas, tu, quando tens os tais instintos dos hábitos que lá estão que tu queres mudar, tu tomas consciência e deixas passar esse instinto e tomas uma decisão inteligente do que é bom para ti naquele momento. Tá? Isto em termos, na prática, é isto que acontece. Porque inicialmente, antes de tu conseguires mudar o hábito, isto vai acontecer muito, que é a vontade de voltar ao hábito antigo. Não é? Quando nós estamos a tentar mudar o hábito. Por isso é que a maior parte das pessoas chega ao final da primeira semana e já desistiu. Foi ao ginásio um dia, no outro dia a seguir doía-lhe os músculos todos, já não foi. No dia a seguir começou a pensar, se eu for ao ginásio hoje fica-me a doer tudo outra vez. E já não foi. E voltou ao hábito antigo, em 3 dias. Tá? Por exemplo, só para dar um exemplo. Se estiveres a gostar, coloca uns corações. Clica no botão partilhar se achares que isto pode ter interesse para mais alguém. Vou voltar aqui um bocadinho só atrás para ver. Mais comentários de alguém que tenha chegado. Olá, Nete. Ana Paula Martins. Maria Costa. Aldina Nogueira. Maria de Fátima. O português é assim, tudo para amanhã. Não é só o português, isto é a nível mundial, a Maria de Fátima. Não é só o português. Nós dizemos que é o português porque estamos em Portugal, somos portugueses, mas na realidade é o mundo inteiro. A maior parte das pessoas passa por isto. Tá? Olá, Carla, Ana César. Beijinhos e abraços a todos. Lucília, Esteves, Ana Sofia, beijinhos, beijinhos. Ana Campos. A Carla Duarte está a dizer que confirma, porque nós conversámos por telefone, estava eu no ginásio. E não foste só tu, há aqui mais pessoas que também viram. É isso. Olá, Maria, Rocha. Boa noite, Minel, Glória Gueiro, Laura Batista, José Carlos Moura, Carlos Pinto. Sejam todos muito bem-vindos. Então, o que nós temos que fazer é associar sensações positivas no teu novo... Tu tens que associar sensações positivas no teu novo comportamento. Naquele comportamento que tu estás a fazer de novo, o hábito que tu queres mudar, tu tens que associar mentalmente sensações positivas e tens que te recompensar por isso. É preciso parar com os hábitos antigos e é preciso parar com os pensamentos negativos. Tá? E isto, em termos de sociedade, porque a maior parte das pessoas lê jornais e vê televisão, é uma das razões principais. As pessoas são extremamente negativas, no geral. Tá? Eu, a dada altura da minha vida, senti que eu precisava de mudar uma série de hábitos. Hábitos de trabalho, principalmente. Foi mais nisso que eu me foquei, e não só na saúde, etc. Mas, e o que é que eu fiz? Eu comecei a tirar cursos relacionados com hábitos. A comprar livros relacionados com hábitos, como mudar hábitos. Foi aí que eu descobri a auto-hipnose. Foi aí que eu descobri a PNL. Já tirei um curso de PNL... já tirei mais que um cá em Portugal. Tenho vários livros do Tony Robbins, por exemplo, que é o guru do desenvolvimento pessoal, destas coisas da PNL. Auto-hipnose não é nada mais, nada menos do que nós... a maneira como nós falamos connosco próprio, em que nós podemos pôr uma gravação de nós a falarmos em que, de forma positiva, em relação àquilo que nós queremos mudar, a imaginarmos no futuro e lermos ou ouvirmos constantemente isso, diariamente. Isso vai até mesmo ao adormecer, isso vai entrando na tal zona que nós queremos no cérebro, vai ajudando a reprogramar a mente e cada vez a força de vontade fica maior. Há uma série de coisas que mudam. Tá? São algumas técnicas
basicamente é nós mudarmos a imagem que nós temos na nossa mente e isto vai-te ajudar a criar o hábito. Tu tens de, vou dar exemplos. Se tu queres perder peso, tu tens que te imaginar no futuro com o peso perdido. Tu tens que te imaginar. Tens que ter essa sensação positiva de estares em forma. Independentemente de quais são os teus motivos para tu querer estar em forma. Tá? Tu tens que ver isso. Uma das técnicas boas para quem quer perder peso é pôr, por exemplo, uma fotografia quando era nova, que estava linda, esbelta e maravilhosa, tá? Pôr isso em uma fotografia em várias partes da casa para constantemente estar visualmente olhar para a fotografia, que é para não perder o foco, que é aquilo que eu quero voltar a ser. Tá? Aquela linda esbelta como eu era quando tinha 18 anos. Tá? É uma das técnicas. Serve para nós enganarmos o nosso cérebro para conseguirmos lá pôr hábitos novos. Para nos ajudar, na realidade. Todos os hábitos começam na nossa mente. Tem a ver com o hábito da forma como nós pensamos. A maneira como tu falas contigo é que te faz fazer as coisas que tu fazes. Por isso é que é importante nós pararmos de ter linguagem negativa. Pararmos de nos queixar, pararmos de dizer que as coisas são caras, pararmos de uma série de coisas. Linguagem que não nos ajuda em nada. Nós vamos sempre manter a mesma coisa se continuarmos com algum tipo de linguagem. Nós mudamos a linguagem. Se mudares a linguagem como falas contigo, tu reprogramas a mente. Um dos livros que eu comprei há uns anos, até já falei aqui há uns meses sobre isso, o livro chama-se, só em inglês, What to Say When You Talk to Yourself. O que é que tu falas, o que é que tu dizes quando tu falas contigo próprio. É o título do livro, foi onde eu aprendi estas coisas da auto-hipnose, entre aspas, que são basicamente afirmações que nos ajudam a criar hábitos novos, que eu pus em prática, e até já falei disso aqui no passado. Tá? Mas, em relação aos 3 passos que são absolutamente necessários se tu queres mudar um hábito, tens que seguir estes 3 passos. Tá? Número 1, tu tens que dar valor à mudança. Tu não consegues mudar nada se não lhe deres valor. Ou seja, tu tens que ter um motivo forte, tens que ter motivação. Ou seja, motivação significa um motivo para a ação. Motivação. Motivo para a ação. Tu tens que ter um desejo forte de mudar esse hábito. Este é o ponto-chave. Tu tens que querer. Por isso é que eu costumo dizer, não vale a pena tentar ajudar quem não deixa ser ajudado. Há muita gente que precisa de ajuda, mas não deixa ser ajudado. Exatamente porque não tem motivo para mudar nada. Tem que ser a própria pessoa a criar os motivos. Um motivo para a ação, um motivo para querer mudar. Eu estava muito doente. Eu criei motivos para ficar saudável. Quando a gente está doente é mais fácil. Não é? Quando a gente tem dores, é mais fácil a gente focar-se em alguma coisa, para mudar alguma coisa, para ter menos dores. Tá? É preciso ter um motivo forte. Uma das técnicas que podes fazer é escrever. Escrever o quê? Quais são as vantagens do teu novo hábito que vais criar? Imagina que queres parar de... Vou utilizar também o emagrecer. Imagina que queres emagrecer. Tens que parar de comer determinado tipo de alimentos. Como, por exemplo, açúcares, hidratos de carbono. Deves evitar, reduzir, por aí. Portanto, tu tens que escrever quais são as vantagens do teu novo hábito. Primeira vantagem é tu sentir-te melhor, estar em forma, esse tipo de coisas. Ficares mais atraente, porque perdeste peso. Seja qual for, cada um tem as suas razões, né? Mentalmente, quais são as suas vantagens. Escrever mesmo. Quais são as vantagens de eu ficar mais magra? E depois, escreves também as desvantagens se mantiveres os hábitos antigos. Tá? É mais fácil se a gente escrever. Porque nós conseguimos depois ver, analisar e ver tudo o que é mau no hábito antigo e tudo o que é bom no hábito que vais criar. E isso
acaba por te fazer com que a tua motivação fique mais forte também, tá? Se tu tiveres consciência disto escrito. Mentalmente, a gente esquece, é muito fácil a gente se perder. Se nós escrevermos, se nós lermos diariamente, mantivermos o cérebro focado naquilo que queremos, no que vamos obter por mudar o hábito e o de mal que vamos deixar de ter porque mudamos o hábito, se nós tivermos esta consciência mais limpa, mais consciente, é mais fácil nós conseguirmos mudar o hábito. Portanto, o ponto número 1, tens que dar valor à mudança, tens que ter uma forte motivação e foi desta forma que eu fiz também. Tá? Aquelas afirmações que eu fiz, que me ensinaram naquele livro, era basicamente, eu escrevia as vantagens do novo hábito, as desvantagens do velho e depois criava uma afirmação só com as vantagens. Uma coisa que eu escrevi, eu quero fazer desporto para ter mais saúde, menos dores, menos não sei o quê. É mais ou menos isso, como se já tivesse mudado o hábito, como se já tivesse a saúde que eu queria, tá? No meu caso, falando só da saúde, eu também fiz para outras coisas e continuo a fazer, porque ainda há hábitos que eu tenho que ainda não me foquei neles para os mudar, tá? Todos nós temos, mas a gente tem que começar por algum lado. És tu que escolhes qual é o hábito que queres mudar. Não tentes mudar muitos hábitos de uma vez só. É preferível mudares um ou dois, não tentes mudar muita coisa ao mesmo tempo, porque a maior parte das pessoas não consegue, tá? É mais fácil se for um ou dois de cada vez, tá? Se queres parar de comer glúten, se queres parar de comer alimentos com leite, foca-te em uma coisa de cada vez, ou duas no máximo. Tens que beber mais água, não tens o hábito de beber água, foca-te. Água, quais são as vantagens de beber água? Mais água. O teu corpo funciona melhor, limpas melhor, a pele fica melhor, ficas com mais energia. Há uma série de vantagens se tu bebes mais água. Quais são as desvantagens de tu não beberes água? Ficas mais doente, mais cansado, mais velho, mais depressa, tens maior potência para teres doenças. Escreves isso, tá? E desta forma tu consegues ter uma motivação maior para beberes água, neste exemplo que eu estou a dar, tá? Primeira coisa, tens que dar valor à mudança, tens que ter um motivo forte para fazer, senão não vais fazer, tá? Este é o ponto número 1. Ponto número 2, tens que ter uma estratégia. E esta é a parte técnica da coisa. Tens que criar uma estratégia. Todos os nossos hábitos têm um gatilho que automaticamente te condiciona a produzir um comportamento. Todos os hábitos que tu tens, há um gatilho. Ou é o gatilho de recompensa, por exemplo. Que é o que se faz também para treinar cães, por exemplo. Né? Quem é treinador de cães, ou sabe como é que se treina cães, sabe que quando eles fazem o que a gente quer, dão-lhe um biscoito. Não é? E depois o cão habitua-se a cada vez que a gente diz para ele fazer uma coisa, ele faz, porque criou o hábito de ter a recompensa depois, que era o biscoito. Tá? E nós somos iguais. Não somos diferentes. Então o que é que nós podemos fazer para mudar isto? Temos que mudar também o meio ambiente onde nós estamos. Ainda há dias houve aqui uma senhora que disse qual era a dica número 1 que eu lhe dava para ela deixar de fumar. É mudar o meio ambiente. Alguém imagina o que é que eu lhe disse? Deixe de comprar. Se a gente deixar de comprar, não tem para fumar. Tá? Depois tem que resistir ao gatilho quando dá à vontade. Temos que ter consciência que isto são tudo gatilhos. Tá? Se tu queres parar de comer doces, eu já tive no passado o hábito de comer doces todos os dias. Bolos, bolachas, chocolates. E eu tinha esse hábito. Há uns anos atrás. Como é que eu mudei o hábito? Uma das coisas que eu fiz, mudei o meio ambiente. Deixei de comprar, deixei de ter em casa. Quando me dá vontade, não tenho, vou comer uma pecinha de fruta. Tá? Não é a mesma coisa, mas eu mudei o meio ambiente. Eu criei uma estratégia. Uma das coisas que eu criei foi não comprar, não ter em casa. Se eu não tiver em casa, eu não tenho a tentação. Porque eu, se comprasse, eu comia aquilo tudo. Tá? Tenho essa dificuldade. É uma coisa instintiva, né? Que está cá gravada. E então foi uma das formas de eu mudar o meio ambiente. Foi deixar de comprar doces para casa. Tá?
Deixar de usar medicamentos, por exemplo. É deixar de ir ao médico que os receita. Deixar de os comprar. Não é fácil, estamos a falar de drogas, algumas delas que viciam fisicamente, mentalmente e fisicamente. E não é fácil se não se acrescentar alguma coisa, como por exemplo um bom suplemento. Mas é preciso mudar o meio ambiente. Se estás farto de drogas, de medicamentos, tens que os deixar de comprar, tens que deixar de ir a quem te os receita, porque isso não é solução, não é? E tens que fazer alguma coisa extra, tens que criar uma estratégia para conseguires largar isso. E estou a falar de drogas legais. Se formos falar de drogas ilegais e de toxicodependência, é a mesma coisa. Todas as pessoas que eu conheci toxicodependentes, sempre que vinham das clínicas de recuperação, houve uma coisa que eu comecei a observar que acontecia. Sempre, ou quase sempre. Que era, eles voltavam para o mesmo meio ambiente. Voltavam para o pé dos mesmos amigos que também consumiam drogas. E por mais que a força de vontade esteja lá, o meio ambiente é o mesmo, a tentação é muito grande. E então, a maior parte deles recaía. Tá? Os que mudaram de amigos, ainda hoje mudaram de amigos, mudaram o meio ambiente, ainda hoje conseguem viver sem a dependência das drogas. Por exemplo. Tá? Esta é a parte estratégica. Quando tu mudas um mau hábito, tu tens de te recompensar com alguma coisa. Nem que seja com o orgulho de teres conseguido. Tá? Eu hoje não me apetecia ir ao ginásio. Eu fui. Eu quando saí de lá, eu sentia-me bem porque fiz desporto e sentia-me orgulhoso porque eu contrariei aquilo que tinha vontade. Mesmo sem vontade, eu fui. Tá? E então eu fiquei orgulhoso de mim. Cada vez mais eu consigo controlar os meus apetites instintivos. Aquela coisa que hoje não me apetece. E eu fui na mesma. Tá? Esta é a parte estratégica, um bocadinho da parte estratégica. Número 3 passo 3, perdão. Tens que te visualizar, já falei há pouco, tens que te visualizar com o novo hábito. Ou seja, com o resultado desse hábito. Como por exemplo, emagrecer, uma das coisas que ajuda é pôr a fotografia de quando a gente éramos novos, magrinhos. É uma forma de nós visualmente vermos como é que queremos ser. Nós temos que ter essa capacidade de visualizar no futuro o resultado dessa mudança de hábito. Tá? Por exemplo, deixar de fumar. Tu tens de visualizar a respirar melhor. Por exemplo. Se queres criar o hábito de ganhar desporto, tens de visualizar com mais energia, mais tonificado, mais atraente, mais saudável. Tá? Tu tens de conseguir visualizar. Tá? Eu quando estava com os problemas de costas, eu não gosto de ir ao ginásio, como acabei de dizer, mas a única coisa que eu visualizava era eu a viver sem dores. E não foi só o desporto que eu fiz mais coisas. Tá? Mas eu quis ficar sem dores, de forma natural. E eu foquei-me no ginásio, em suplementos, ervas, plantas, hábitos alimentares que eu podia fazer para melhorar, e eu consegui melhorar. Tá? Mas eu visualizei-me no futuro sem dores. Melhora. Eu escrevi. No meu caso, eu escrevi mesmo. E escrevi, gravei a minha voz e ouvia isso todos os dias. Para me manter focado. Que já tem a ver também ali com o ponto 2 da estratégia. Da parte estratégica da coisa. Tá? Portanto, qualquer que seja o teu hábito, é possível mudar. Isto é uma ciência. Isto não é blá blá blá. Isto é científico. No início, mudar qualquer hábito, no início é sempre difícil. Queres parar de comer açúcar? No início vai ser difícil. Queres parar de comer glúten? No início é difícil. Queres parar de fumar? No início é difícil. Queres parar de comer qualquer coisa, um mau hábito que tens,
é sempre difícil, tens que reagir ali àqueles instintos, tens que mudar a programação do cérebro, demora o seu tempo. Alguns especialistas dizem que no mínimo tens que fazer 21 dias seguidos, senão não consegues mudar o hábito. Tá? Alguns especialistas defendem que até tem que ser mais tempo, também depende do hábito. Mas há uma coisa que eles são de acordo, no mínimo 20, a maior parte deles são de acordo que é no mínimo 21 dias com um novo hábito para conseguir substituir o hábito antigo por um novo. Tá? E, portanto, são estes os 3 passinhos simples. Tens que dar valor à mudança, tens que ter um motivo forte para quereres mudar, tens que criar uma estratégia mudando o meio ambiente à tua volta para que te ajude a ser mais fácil tu atingires essa mudança desse hábito, e depois tens que te visualizar no futuro com as vantagens todas de tu teres mudado esse hábito. Cientificamente é assim que funciona, é assim que eu faço. Tenho ainda hábitos maus para mudar, como toda a gente, mas como é uma das dificuldades que a maior parte das pessoas tem, eu achei interessante falar um bocadinho sobre isto, porque muita gente tem dificuldade, realmente. Diz que faz e depois não faz. Diz que faz e alguns até desistem antes de fazer, né? Antes de fazer a primeira vez já desistiram. Eu conheço pessoas que se matricularam no ginásio onde eu ando, que deram aquela coisa, eu vou mudar o hábito. Matricularam-se, mas não fizeram, nunca lá foram. Nunca lá foram treinar nem uma vez. Continuam a pagar há mais de um ano, mas nunca foram lá sequer treinar. Tá? Porquê é que isto aconteceu? Porque eles, primeiro, não deram valor à mudança. Foi uma coisa que alguém lhes falou que eles deviam fazer, ou eles pensaram que deviam fazer e deixei cá fazer porque está na moda ou outra coisa qualquer. Não havia um motivo forte para fazer, não elaboraram uma estratégia e não se conseguiram visualizar com as vantagens de ter mudado esse hábito, que é não fazer desporto. Tá? Portanto, se gostaram, ponham uns coraçõezinhos. Cliquem no botão partilhar se acharem que isto pode ter interesse para mais alguém. Vou voltar atrás, ver se há aqui algum comentário, alguma pergunta. Boa noite a quem chegou. É muita gente aqui, acho que já tinha visto. Olá, Analisa. Paulo Rito. José Carlos Moura. Só agora vi o vídeo de ontem, gostei. Obrigado por nos ensinar estas pequenas coisas, mas boas. De nada. Então, é para isso que eu cá estou. Também são coisas que eu também estou sempre a aprender e estou sempre... E este tema também é muito interessante hoje. Para quem gosta de psicologia, para quem quer perceber a razão de estar na situação em que está, são tudo hábitos mentais. Tá? É por aí que nós temos que mudar, é hábitos mentais. Carla Duarte, quando faço fisioterapia sei que vai custar. Vou fazer muitos quilómetros, gastar GPL, mas também sabes que vai ser um momento de relaxamento, boa disposição, motivação acrescida. É o foco. Estás focada em ficar melhor. Maria Costa, a foto tem que se pôr na porta do frigorífico? Sim, é um dos sítios, na porta do frigorífico, ou na porta da despensa, no espelho da casa de banho, pode-se pôr em todo lado. Quantos mais sítios for, melhor, para a gente estar sempre, a gente vai para qualquer lado da casa e passa sempre pela fotografia. E isso, mesmo inconscientemente, mesmo que a gente não dê atenção à fotografia, inconscientemente ajuda-nos, é uma estratégia, ajuda-nos a mantermos a visualização do futuro e é uma forma de nos ajudar a manter-nos motivados para substituir o hábito antigo pelo novo, né? Ana Santos, Sandra Carla Policarpo, olá, ainda não desisti de beber água. Sandra, é pôr isto em prática. As vantagens de beber água é ter saúde, ninguém vai ter saúde se nunca beber água, ter mais energia, ter uma pele mais jovem, mais fantástica e menos rugas, com um aspecto mais hidratado. A Sandra vai ficar mais bonita ainda do que é. Portanto, já lhe dei 4 ou 5 vantagens, ainda há mais vantagens. A água tem um efeito antioxidante, ajuda a purificar o corpo, é bom para tudo. É o elemento número 1 que nós precisamos no nosso corpo, é água. 70% do nosso corpo é água. Tá, Sandra? É só meta estes exercícios em prática que vai ficar mais fácil, tá bem? Em termos de estratégia, amanhã beba um copo de água a mais que hoje. É mais fácil do que se focar na quantidade toda que precisa. Tá? É uma forma estratégica que funciona para a maior parte das pessoas. Tá? Há pessoas que não bebem, mas de um dia para o outro conseguem beber. São poucas.
a maior parte tem dificuldade em chegar ao valor que precisa. Uma das técnicas, estratégias que eu uso para ajudar as pessoas, que eu oriento, é exatamente esta. É uma estratégia. É, amanhã a Sandra vai beber um copo de água, nem que seja um copo de shot a mais, tem muita dificuldade. Mas todos os dias aumenta esse bocadinho. Um copo a mais do que ontem. Tem que ter uma forma de medir e tem que criar esse hábito. Está bem, Sandra? Este tema de hoje é perfeito para que a Sandra consiga. Veja o vídeo outra vez. Está bem? Vai conseguir. Se quiser, vai conseguir. Vai, Helena, Conceição. Glória Caeiro. Nuno, como combater a ansiedade? Glória, não tem a ver com o tema de hoje, está bem? Mas se tem ansiedade e precisa de... Eu já fiz vários vídeos sobre isso. A Glória vai-me mandar uma mensagem privada. Eu vou falar um bocadinho consigo sobre a ansiedade, os problemas que tem, se toma medicamentos, se não toma. Eu vou-lhe mostrar muitas pessoas que conseguiram... Aliás, estão aqui algumas a ver o vídeo, que conseguiram largar medicamentos que usavam há 45 anos para a ansiedade. Por exemplo, não sei se usa há mais tempo ou há menos, mas é possível largar isso tudo. A ansiedade é um problema mental, também, tem a ver com a forma como pensa, mas é essencialmente também um problema nutricional. Tem muitas toxinas no corpo, tem muitos poucos nutrientes e provavelmente come alimentos que não deve, que afeta a maneira como se sente. Está bem? A maior parte das pessoas pensa que isto é tudo mental. Não é. Existe uma ligação direta do nosso intestino para o nosso cérebro. Aquilo que a gente come afeta o cérebro. A forma como a gente pensa afeta o intestino e o corpo todo. Está bem, Glória? Manda uma mensagem, terei todo o gosto em ajudar. Mensagem privada pelo Messenger. Está bem? Para não me esquecer. Eu respondo assim que tiver um bocadinho, eu respondo. Carla Duarte. Hoje, onde almoçou... Tem sempre umas sobremesas maravilhosas, de oferta, à escolha, que ainda é mais difícil, quando é grátis, não é? Quando a gente vai comer fora e está tudo incluído, a sobremesa também, é mais difícil da gente resistir, eu sei, porque eu sou adicto a doces, era, mas ainda está cá, eu sempre que vejo doces, dá-me aquela coisa do instinto, apetece-me, e eu é que tenho que controlar. Tu resististe, sem dificuldade, ótimo, estão a ver? Portanto, Carla... Estás orgulhosa de ti própria. A tal coisa que eu falei de recompensar-te a ti própria, nem que seja com o orgulho de teres conseguido resistir àquela coisa que sabias que ia-te fazer mal. Muito bem, parabéns, Carla. E obrigado também pela partida. Olá, Mabília. Ana Paula Martins, cada vez que bebe água lembra-se de mim. Muito obrigado. Estão a ver? Estão a ver um motivo ótimo para vocês beberem água? Cada vez que bebem água lembram-se de mim. O que é fantástico, não é? Boa, Ana. Ainda bem que a minha influência está a contribuir para que tenha mais saúde e começa sempre pela água. Parabéns pelo esforço, tá? Se ainda não conseguir beber o que precisa, utiliza a técnica de um copo de água amanhã a mais do que bebeu hoje. Simples, funciona, só tem que ter uma forma de medir. Isso é que é importante, ter uma forma para ter a certeza qual foi a quantidade de água que bebeu naquele dia, tá? Devagarinho, a gente chega lá quando quer. É preciso querer, é o ponto número 1 das técnicas que eu dei, é a motivação, ter um motivo forte para fazer a mudança. Bolo de nós. Telma Fernandes. Olá, eu não gosto de água, o que é que eu faço? Passa a gostar. Telma, eu vou-lhe dizer, eu não gosto de ginásio, mas como faz bem à saúde e eu tenho um motivo forte para ter saúde, eu fui para o ginásio. Água, nunca tive grande problema, mas eu não gosto de abacate. Como eu tinha um motivo muito forte, porque o abacate é um alimento, uma fruta ótima para a nossa saúde, que nós podemos e devemos ingerir diariamente, como eu estudei isso e eu sei que é verdade, inicialmente eu dizia, eu não gosto de abacate. E eu dizer eu não gosto de abacate não me ajuda em nada. Porquê? Porque se eu não gosto de abacate, vou continuar a não gostar de abacate. E não muda nada. Então eu mudei a linguagem como eu estava a falar comigo. Em vez de dizer eu não gosto de abacate, eu comecei a dizer
O abacate é uma fruta saudável, eu tenho que arranjar uma maneira de conseguir comer isto. E comecei a experimentar. Até que descobri uma maneira que eu consigo, até descobri duas. Até que descobri uma maneira, a primeira maneira que eu descobri foi misturar nas saladas. Vai temperado com o azeite, com o limão, com o sal, com os orégãos, seja com o que for. Aquilo vai tudo misturado, eu já consigo comer. Não é que eu aprecie muito, mas como vai misturado, tá? Eu fui à procura de soluções. O meu motivo era mais forte. Está bem? Telma. Ponto número 1. Tem que ter um motivo. Se não tem motivo, depois tem que mudar a linguagem. Em vez de dizer que não gosta, tem que arranjar a forma de beber. Pode beber chá, desde que não ponha açúcar. Também conta como água. Desde que não tenha cafeína, também conta como água. Tá? Há alimentos que têm mais água que outros. Há várias coisas. Pode-se misturar umas gotas de limão na água, pode-se misturar gengibre na água, pode-se misturar coisas na água da natureza, em que fica a água com uma maior paladar. Está bem? É preciso ter a motivação certa. E em relação ao abacate, e em relação à beterraba, que é outra coisa que eu também não gosto, sabe, a terra, não gosto do sabor. Eu também mudei a linguagem. Em vez de dizer não gosto, como é que eu posso, já que isto é tão bom para a saúde, como é que eu posso, vou ter que arranjar uma forma de gostar. Comecei a experimentar. O que é que eu lhe digo? O que é que foi o meu jantar? Uma salada de alface com cebola, blá 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 blá, abacate e beterraba. Com azeite, orégãos, um ovo cozido e um bocado de atum. Ah bem, Telma. Eu também não gosto. Mas eu parei de dizer que não gostava. Eu mudei a linguagem como estava a falar comigo próprio. Está bem? É assim que se faz. Espero ter ajudado. É preciso ter um motivo. Para fazer mudanças é preciso ter motivos. Lá, Conceição. Telma. Eu estou a ler, isto eu só estou a ler por ordem, né? Mas já dei a resposta. O tabaco é a mesma coisa? É a mesma coisa. Quer deixar de fumar? Não tem um motivo forte. É só isso, não tem um motivo forte. Se quiser deixar de fumar, deixa de comprar e arranja uma estratégia. Deixar de comprar é uma das estratégias. Tá? Deixar de ir por exemplo, se a pessoa tem o hábito de fumar a seguir a beber café, se deixar de beber café, é menos uma vontade que tem de fumar. É uma estratégia que cada um tem que arranjar a sua. Tá? É possível. Falta é o motivo. É a coisa principal. É sempre o motivo forte. Uma forte razão. Tá? Telma, se o seu médico chegasse agora ao pé de si e dissesse que tem um cancro nos pulmões, ele para de fumar ou morre daqui a 2 ou 3 semanas, a Telma deixava. Porque passava a ter um motivo forte. Está bem? Eu já vi isto acontecer. O exemplo que eu estou a dar, eu já vi acontecer. As pessoas a dizerem que não conseguiam deixar de fumar, foram ao médico, tinham um problema grave, o médico disse-lhes isto e eles pararam de fumar no mesmo dia. Chegaram à rua, mandaram mais tabaco para o lixo e nunca mais fumaram. É o motivo. É preciso ter um motivo. É preciso querer. Motivação. Motivo para a ação. Está bem, Telma? O que eu acabei de ensinar hoje é assim que se faz. Pela ciência. Provado pela ciência. Em relação às drogas, a gente tem que mudar de amigos e os sítios onde a gente ia para consumir as drogas, não é, Telma? É assim. Lá, Silvana, beijinhos. Ana Paula Martins, exato, o orgulho de ter conseguido. Há aquela frase, só por hoje. Exatamente, Ana Paula Martins, é isso mesmo. Tá? Nós temos que sentir, se eu conseguir, eu não consigo beber água, se eu amanhã beber um copo a mais do que eu bebi hoje, eu bato palmas a mim próprio. Yeah! Eu consegui beber um copo a mais do que eu bebi ontem. Eu estou orgulhoso de mim. Eu crio a tal sensação de positividade, a recompensa. Eu estou orgulhoso. Tá? Isto é muito importante. Nós trabalhamos aqui a nossa mente. Isto chama-se mindfulness. Nós temos de trabalhar a mente para atingir o que quer que a gente queira na nossa vida. Tá? É com estes 3 passinhos que se consegue. Isto foi uma coisa resumida, mas eu falei de vários exemplos que são coisas que as pessoas querem mudar. Deixar de fumar, emagrecer, deixar de comer doces, viver sem drogas, viver sem medicamentos, esse tipo de coisas. São coisas que as pessoas querem. Grande parte das pessoas quer mesmo. Não sabe como. E esta é a parte mental. Um bocadinho da parte mental que é preciso fazer.
Mabília diz que é um bom tema, está em mudança de vida e hábitos. É isso mesmo, Mabília. E já mudou muitos. Parabéns também pelo esforço. Ana Campos, obrigado, Nuno. É sempre uma grande valia seguir os teus conselhos. De nada, amiga. Beijinhos. Glória Queiro. Glória Queiro. Tem fibromialgia. Fibromialgia é 100% reversível de forma natural. Está catalogado desde os anos 50 como deficiência de vitaminas e minerais, especialmente minerais, nos músculos. Há uma série de alimentos que tem que deixar de comer. Tem que ter outros hábitos de alimentação. Tem que tomar um bom suplemento para deixar de ter as dores, deixar de precisar dos medicamentos todos. Estão aqui pessoas a assistir a vídeo, neste momento, que tomavam medicamentos há 5 anos, 10 anos, 15 anos. Até há uma senhora aqui que usava medicamentos há 45 anos, Glória. 45 anos, tá? E está linda, maravilhosa, mais jovem, sem drogas, a sentir-se bem. Glória, só tenho que mandar uma mensagem, eu falo consigo, eu acho que até já falei consigo, se não me engano, mas se calhar não. Tanta gente e nomes parecidos, agora não sei, mas mande uma mensagem. Eu mostro-lhe estas pessoas todas que melhoraram da fibromialgia, do estômago, da depressão, da ansiedade, das doenças todas que os médicos dizem que não há cura nenhuma. Tá? É possível melhorar de tudo, de forma natural. Há mais de 900 doenças catalogadas que é falta de nutrientes. Mudando os hábitos, pequeninas coisas que nós comemos, pequeninos hábitos, beber mais água, deixar de comer os venenos, comer mais coisas boas, nós conseguimos melhorar. Está bem, Glória? É só mandar uma mensagem e terei todo o gosto em ajudá-la. Tá? Ana Santos. A Carla Duarte diz que é verdade. De vez em quando também se esquece. Ainda não ganhou bem o hábito. Há dias que se esquece. Mas já aprendeu. Houve um dia que se esqueceu. Não ficou muito bem. E depois bebeu naquele dia, como eu lhe disse. E ficou logo bem, logo a seguir. Tá? Mas é isso mesmo. Faz parte. Faz parte, quando a gente está a mudar o hábito, faz parte às vezes haver um dia, no início, haver um dia que a gente não cumpre aquilo que é normal. Nós estamos com o hábito antigo ainda. Tá? Não vale a pena a gente massacrar a cabeça. Eu não consigo. Não vale a pena porque isso não vai ajudar em nada. O não consigo, o é difícil, isso não ajuda em nada. Eu hoje falhei, mas amanhã eu vou recomeçar e vou fazer tudo direitinho outra vez. Tá? É o positivo, é a gente focar-se no positivo, não recriminar-se a nós próprios por não termos conseguido naquele dia. Porque isso acontece. Há dias que acontece. Principalmente no início, até a gente ganhar o hábito. Mas depois torna-se uma coisa automática. O beber água, seja o que for, torna-se automático. Está aqui, Glória, está aqui a Carla, por exemplo. Eu tenho fibromialgia. Está aqui sem medicação. Começou a fazer o que eu lhe disse há 15 dias ou 20. Está bem, Glória? Se quiser, fala com ela. Ou então, manda-me uma mensagem. Ana Santos. Os doces é também físico, não é só psicológico. O açúcar é uma droga. Também vicia mais que cocaína e heroína. Está provado também. Está bem, Ana? Portanto, há uma parte física também, não é só mental. E aquilo que a gente come afeta o psicológico também. Tá? O caso dos doces é uma das coisas que dá bem para ver que afeta o psicológico rapidamente. Os doces. Eu também já passei por isso. Foi difícil os doces, o glúten. Foi tudo difícil, na realidade. Menos a água, para mim não foi muito difícil. Mas quase todos os hábitos que eu tive foi difícil. No início foi difícil. Foi mesmo difícil. Mas eu tinha um motivo forte. Visualizei-me com mais saúde. Eu tinha um motivo. E criei uma estratégia. Que é isso que eu faço também com as pessoas que me pedem ajuda, né? Eu oriento o que é preciso fazer. Depois também, de acordo com a pessoa, tento arranjar estratégias para que seja mais fácil para a pessoa conseguir fazer as mudanças. Maria Fernanda. Ana Campos, água com limão. Tão bom. Pronto, a Carla gosta daquilo que eu não gosto. Obrigado também, Maria de Fátima. Albina, o tema de hoje é 5 estrelas. Beijinhos, obrigado também pela participação. Glória, está aqui também a Mabília Cavalinhos a dizer que está ótima. Há mais de 20 anos que tomava medicação para a fibromialgia e depressão
e para dormir, e para os diabetes, e para a tensão, tá? Glória. Eram alguns dos medicamentos que a Mabília tomava, foi há 2 meses ou 3, já nem sei. 0 medicamentos, uma qualidade de vida, nem parece a mesma. Glória. Pode falar com a Mabília também se quiser. Está bem? Ana Maria Barroso, olá! Já não bebe café com açúcar? Parabéns! Foi por aí que eu comecei também por reduzir o açúcar no café. Fui reduzindo devagarinho. Criei uma estratégia. Fui reduzindo o açúcar devagarinho. E houve um dia ganhei coragem e vi o café amargo. Soube mal. Mas depois vi 2, 3 dias o café amargo. Já nunca mais consegui pôr açúcar. Tá? A Ana Maria Barroso também achava que não conseguia, mas tinha um motivo forte e conseguiu. Água. Também não bebia se calhar muita. Agora já bebe 4 garrafas de 700 ml. Yupi! Parabéns! É isso mesmo. Quando a gente quer, arranja uma forma. Temos um motivo para a ação, né? Quando a gente não quer, arranja uma desculpa. É difícil, não consigo. São tudo desculpas que nós pomos para nós próprios, para continuarmos na mesma. Grande aula de psicologia hoje. Carla Duarte, bebe chá sem açúcar desde os 14 anos. A avó também não bebia. E pôs na cabeça, agora impensável. Mais difícil foi o pão, os doces, está a racionar e muito. Ok, é tudo uma questão de hábitos. Ficaram aqui os 3 passinhos para mudar qualquer hábito que tu queiras da tua vida. É pôr estes 3 passinhos em prática. Há dificuldades no início, sempre, vai sempre haver. Depende do teu motivo, da estratégia que usas e de tu te conseguires visualizar no futuro com esse hábito mudado, com os benefícios de teres mudado esse hábito. Beijinhos e abraços. Eu volto amanhã às 21h30 para mais um tema. Se alguém não tem nada agora a ver também, já falámos disto também, mas se alguém tiver algum problema de saúde que queira ajuda, manda uma mensagem privada que eu trabalho nesta área há 22 anos e quem sabe eu possa ajudar-te a ti também, que estás aqui hoje a ver isto pela primeira vez se calhar. Talvez eu te consiga ajudar também, como já ajudei aqui dezenas, centenas de pessoas que por aqui passam diariamente. Beijinhos e abraços, um bem-aja a todos. Obrigado pela participação, pelos comentários e um obrigado muito especial a quem clica no botão partilhar, porque graças a vocês, nós em conjunto já salvamos vidas. Nós já salvamos vidas e só foi possível porque vocês têm o hábito de clicar no botão partilhar e partilham estas informações com outras pessoas. Informações que não passam na televisão, nos jornais também não. E até amanhã para mais um tema destes que também não passa na televisão de certeza absoluta. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Obrigado a todos.